Professor, a irisina ajuda apenas no emagrecimento? Eu sou o professor Dr. Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Vamos lá, turminha, se você não assistiu o vídeo passado que eu fiz sobre irisina, vou deixar o card aqui em algum lugar para você clicar e assistir o primeiro vídeo que eu fiz sobre a irisina. E fazendo um resuminho rápido, a irisina nada mais é do que um hormônio produzido pelo músculo esquelético quando o músculo esquelético entra em contração, ou seja, toda vez que você fizer exercício, toda vez que você correr, pedalar, toda vez que você levantar peso, fazer musculação, o músculo esquelético ele vai produzir substâncias hormonais que a gente dá o nome de miocinas. E uma dessas miocinas é o famoso hormônio irisina, que foi descoberto em 2012, e uma das grandes funções da irisina é que a irisina ela ajuda bastante nos efeitos fisiológicos associados ao emagrecimento. Por isso que nos últimos anos a irisina ela é conhecida como o famoso hormônio do emagrecimento. Mas quem acha que a irisina apenas atua dentro da resposta do emagrecimento está muito enganado. Por quê? Porque a irisina é um hormônio que tem ação ampla no corpo humano, ou seja, além da irisina atuar, por exemplo, no tecido adiposo branco e auxiliar nos efeitos fisiológicos do emagrecimento, a irisina também vai agir no fígado, a irisina vai para o sangue e o sangue vai transportar a irisina para agir no cérebro, vai agir nos ossos longos e também no pâncreas. Então, a irisina não está apenas associada ao emagrecimento, mas está associada a uma ação bastante ampla no corpo humano. No vídeo de hoje, eu coloquei aqui no quadro do Viajando pela Fisiologia as principais funções da irisina em três grandes órgãos, que seria o pâncreas, que seria o cérebro e também os ossos longos. Então olha que interessante. Quando a irisina é produzida durante a contração muscular, durante o exercício pelo músculo, uma parte dessa irisina vai para o sangue. E o sangue vai transportar essa irisina até outros órgãos, como por exemplo, uma hora esse sangue cheio de irisina vai circular pelo pâncreas e a irisina tem basicamente três grandes funções ali no pâncreas. Primeira função, está aqui em cima, ó, é que a ação da irisina no pâncreas vai aumentar a capacidade desse pâncreas de secretar mais insulina. E, portanto, insulina é um hormônio importante para a regularização, principalmente do metabolismo do carboidrato e também o metabolismo dos aminoácidos. Então, a irisina vai potencializar a capacidade desse pâncreas para esse pâncreas poder produzir e liberar mais o hormônio insulina. E como que a irisina faz isso? Fazendo duas coisas importantes no pâncreas. Primeira delas é aumentar a capacidade de regeneração, de autorregeneração das células betas do pâncreas. Então as células betas são células que produzem os hormônios, por exemplo, a insulina, e essas células elas com uma capacidade aumentada de regeneração, elas vão conseguir também produzir mais insulina. E a segunda coisa que a irisina faz no pâncreas, que é uma função muito bacana, que é aumentar o tempo de vida útil das células beta que produzem o hormônio insulina. Então essa célula vai viver mais tempo, essa célula vai ter uma capacidade de autorregeneração maior e o resultado disso é você ter um pâncreas que tem uma habilidade maior, uma capacidade maior de produzir e liberar o hormônio insulina para ajudar aí na regularização do metabolismo do carboidrato e do metabolismo dos aminoácidos. Legal! Mas a ação da irisina não se resume apenas ao pâncreas. Então, uma hora esse sangue cheio de irisina vai passar no cérebro e o cérebro tem receptores para a ação da irisina. E qual é a ação, qual é a função da irisina no nosso cérebro? Primeiro, vai nos ajudar a regular o apetite. E aí lembra o seguinte, quando a gente tem a percepção de fome, é o hipotálamo respondendo à ação de um hormônio chamado grelina, que é liberado pelo estômago. Conforme a gente vai se alimentando, vai comendo o alimento, obrigatoriamente o nosso tecido adiposo vai liberar o hormônio leptina, que vai para o sangue, e a leptina vai sinalizar o nosso hipotálamo para dizer que aquilo que você está comendo já é suficiente para manter aí o equilíbrio homeostático do seu corpo. Então olha que interessante, quando a gente come demais,
estresse, quando a gente sente muita fome, ou quando a gente come, sabe quando a pessoa come muito rápido, a pessoa mastiga 2, 3, 4 vezes e já engole tudo, e a gente sempre aprendeu, olha, come devagar, mastiga várias vezes por cada garfada, e você tem pessoas que têm fome toda hora, e você tem pessoas que comem muito rápido. E isso tudo acontece porque, na verdade, existe uma falta de regulação desses hormônios no hipotálamo, que potencializa a percepção de fome e atrasa a percepção de saciedade. E qual que é o resultado disso? É que a gente acaba comendo muito mais alimento, muito mais caloria do que deveria comer, e aí a gente acaba engordando. Então, a ação da irisina, ela permite fazer com que você tenha uma regulação no hipotálamo que vai facilitar esse controle da percepção de fome e esse controle da questão da saciedade, ao ponto de você sentir menos fome e ao ponto de você sentir mais rápido essa percepção da saciedade, e aí você vai comer menos, vai comer a quantidade mais próxima do ideal possível, daquela que você precisa para não engordar. Segundo ponto, no cérebro, a irisina aumenta a capacidade das células nervosas de fazer o processo de neurogênese. O que é neurogênese? É a capacidade que esses neurônios têm de se autorregenerar. É isso mesmo, os neurônios eles se auto-regeneram. E se você tem neurônios se regenerando, são neurônios fazendo sinapses, são neurônios fazendo conexões nervosas. E fazendo conexões nervosas, isso pode, por exemplo, criar um fator de proteção para doenças cerebrais ou doenças ligadas à questão cognitiva, como, por exemplo, perda de memória, como, por exemplo, a doença de Parkinson, essas doenças neurodegenerativas. E, por último, a ação da irisina no cérebro faz com que você tenha um aumento da circulação sanguínea cerebral e, portanto, um aumento da oferta, da disponibilidade de oxigênio no cérebro, o que potencializa a capacidade regenerativa dessas células nervosas. Então, de novo, um papel forte da irisina no cérebro é proteger o nosso cérebro, por exemplo, como doenças neurodegenerativas. Beleza? Bom, e por último, a irisina que é produzida no músculo esquelético durante o exercício, uma parte dessa irisina que está no sangue vai agir nos ossos longos. E qual que é a principal função da irisina nos ossos longos? É criar um fator de proteção para a nossa massa óssea. E como que isso acontece? A ação da irisina nos ossos longos faz com que a gente tenha uma diminuição da quantidade de células chamadas de osteoclastos. Lembra que as células osteoclastos são células que elas tendem a consumir a massa óssea do próprio osso. Então são células que vão consumir a própria massa óssea e, portanto, vai deixar o seu osso um pouco mais fragilizado. Então, a ação da irisina vai diminuir o número de osteoclastos existentes e, portanto, isso cria um fator de proteção importante contra doenças degenerativas, por exemplo, dos ossos, tipo osteoporose, osteopenia e por aí vai. Segundo, vai aumentar a capacidade de resposta das células que fazem o processo de osteogênese, que são as células osteogênicas, ou seja, as células que vão fabricar massa óssea vão ter uma atividade aumentada e as células que vão danificar, que vão autoconsumir essa massa óssea, vai ter uma atividade diminuída. E qual que é o resultado final disso? A ação da irisina nos ossos longos vai aumentar a força e a massa óssea, principalmente no osso cortical, protegendo nós, seres humanos, contra doenças degenerativas, como, por exemplo, a osteoporose, diminuindo a fragilidade óssea, diminuindo o risco, por exemplo, de fraturas em ossos longos. Conclusão da história, a irisina é um hormônio que vai muito além do emagrecimento. E se você pegar todas essas funções que eu te falei da irisina aqui, você vai chegar à seguinte conclusão. Olha, se você pegar um indivíduo que tem resistência à insulina ou diabetes tipo 2, ele já é um indivíduo que tem uma atividade pancreática diminuída. Se você pegar um indivíduo que tem, por exemplo, disfunção cognitiva, uma pessoa com um pouquinho mais de idade, né, que tem disfunção cognitiva, que tem Alzheimer, Parkinson, essas doenças, e se você pegar pessoas que têm, por exemplo,
osteoporose são pessoas que têm doenças. E por que você sempre ouviu falar que o exercício físico, o treinamento, protege o ser humano contra doenças, por exemplo, contra o diabetes tipo 2, contra doenças neurodegenerativas, contra doenças ósseas, contra doenças metabólicas? É porque uma das funções do exercício é justamente produzir e liberar o hormônio irisina, e essa irisina produzir uma ação ampla no corpo humano que te permite, inclusive, criar fator de proteção contra as principais doenças que acometem o ser humano no século XXI. Por isso, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link, que é do curso do Viajando pela Fisiologia, chamado Masterclass Exercício e Doença Crônica. E nesse curso, eu ensino tudo o que você precisa saber para você aprender a prescrever o treinamento para as 15 doenças que mais crescem no Brasil. E entre essas doenças, eu te falo de doenças metabólicas, como diabetes, como obesidade, como acúmulo de gordura no fígado. Falo de doenças ligadas ao aparelho locomotor, como por exemplo osteoporose, osteoartrite, artrose e várias outras doenças, para você aprender como você trabalha com esse público que tem algum tipo de doença. E lá no curso eu comento um pouco mais sobre a irisina, beleza? Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, não custa nada clicar no like, compartilhe com os seus amigos. E ó, se você tem dúvida, escreve aqui nos comentários, deixe sugestões para novos vídeos, porque a sua dúvida, a sua pergunta pode virar um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Não se inscreveu ainda? Por favor, faça a inscrição, é 100% gratuito, você não vai pagar nada. 2 vezes por semana tem vídeos novos aqui da área da fisiologia, do exercício, do treinamento para você, beleza? Tira um print do quadro do Viajando pela Fisiologia para você nunca mais esquecer que a ação da irisina não está apenas ligada ao emagrecimento, mas atua também no pâncreas, no cérebro e nos ossos longos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.